Olá pessoal, o que pode dar errado no transplante capilar? Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais do Instagram, Facebook, também no YouTube, Spotify e podcast. Pessoal, me fez a pergunta, o que pode dar errado no transplante capilar? Bom, tudo pode dar errado, mas o que você tem que fazer para dar certo? Escolher uma equipe qualificada e que tenha experiência no assunto. Isso não só para o seu transplante capilar, para tudo na vida. Tudo que você for buscar, você tem que buscar as pessoas com melhor competência, melhor preparo e a melhor prática. Porque conhecimento sem prática ou prática sem conhecimento são circunstâncias que, em geral, vão te levar a insucessos de resultado. Quando a gente fala de bom resultado ou o que pode dar errado no seu transplante capilar, parte da escolha da equipe adequada. E qual é a circunstância? O que o seu médico, porque transplante capilar é ato médico, o que seu médico tem que passar para você? Todas as informações, tirar todas as suas dúvidas, esclarecer para você todo o passo a passo do teu transplante e você tem que confiar nele. Por isso que eu acompanho todos e faço todos os meus transplantes e acompanho todos os meus pacientes antes, durante e por um ano após o transplante. Todo paciente transplantado, a equipe do ICBR, que vão desde os enfermeiros até nossa equipe médica, acompanha você antes, durante e depois do seu transplante capilar por até um ano. E por que disso? O que pode dar errado no seu transplante capilar? Bom, primeiro de tudo, quem vai coletar tem que ter perícia e técnica e qualificação. Por quê? Desde um exagero de coleta de folículo da sua área doadora, já pode ter uma intercorrência. Por quê? Se for coletado uma quantidade de folículo não adequada, ou melhor, superior ao que seja possível, essa região vai ficar falhada. Então esse é o primeiro ponto que você tem que tomar cuidado com a equipe que você for escolher, porque se o profissional te fizer uma coleta exagerada, vai ficar uma diferença, vai ficar uma falha. Outro ponto, a qualidade dessa coleta, porque se ele coletar 5.000 folículos e ele transfixar, ou seja, ele coleta o folículo, ele tem que sair por inteiro. Se ele girar a lâmina, estamos falando de coisas que são milimétricas, de uma maneira equivocada, ele vai transfixar esse folículo. Ele coleta, mas é um folículo que não é viável. Ele até pode fazer o transplante, mas depois você vai perder todos esses folículos e não vai ter o resultado do seu transplante adequado ou de qualidade. E por que disso? Porque ele transfixou, na hora da coleta, ele transfixou esse folículo. Então, desde a densidade de coleta, a quantidade de folículos coletados e a qualidade dessa coleta, já é importante o profissional ser qualificado, delicado e competente. Outro ponto é a densidade. Densidade é a quantidade de folículo por centímetro quadrado. Então, qual é a quantidade de folículo por centímetro quadrado que ele vai colocar na toalha da frente, na coroa, no terço médio? Isso tem que ser calculado conforme o plano terapêutico, ou melhor, o planejamento cirúrgico pré-operatório, que a gente calcula. E por que disso? Se eu busco, por exemplo, uma meta hipotética de 40 folículos por centímetro quadrado nessa região frontal onde você não tem cabelo, e aqui no terço médio você tem 20 folículos por centímetro quadrado, eu não posso vir aqui e colocar 40. Então você vai ficar com 60 aqui e 40 aqui. Ou seja, daqui a um ano, quando o cabelo estiver grande, vai continuar tendo uma diferença. Então eu tenho que colocar a quantidade de meta na região onde não tem folículo, e onde eu tenho folículo eu tenho que fazer essa observação prévia e completar para que esse centímetro quadrado tenha a mesma densidade da onde eu não tenho nada. E aí daqui a um ano, quando seu cabelo estiver grande, vai ficar toda a implantação homogênea e natural. Terceiro ponto importante, o hairline, o desenho da linha frontal. O quanto você vai ter que reposicionar essa linha frontal, o quanto eu posso abaixar essa linha frontal, o quanto de entrada eu posso deixar nessa linha frontal. Porque
Homem tem que ter entrada. Se de repente esse desenho não fica bem feito, pode feminilizar a aparência masculina. Então tudo isso é importante. Se você desce demais a linha frontal, fica um padrão estético não adequado. Se tem uma implantação numa região onde tem músculo e não foi observado, quando você falar, seu cabelo vai mexer. Então existem muitas nuances e detalhes que precisam ser feitos e observados pelo cirurgião antes de fazer o próprio transplante. Porque, inclusive, essa densidade e meta de folículo que eu vou buscar na sua cirurgia, eu tenho que ter nessa região. Porque se eu não tiver, o seu transplante não vai ser possível. Ou eu vou ter que coletar de uma área secundária, do braço, do tórax, do dorso, da perna, onde tudo é possível coletar para completar. Mas também isso eu tenho que saber antes da cirurgia. Então, fora isso que é o cuidado técnico de coleta, de densidade, de área, de implantação, de linha frontal, não vamos comentar inclusive a parte de asepsia, esterilização de material, cuidados pré, durante e pós-cirurgia, protocolos estruturados, como a gente tem nosso protocolo Trico de pós-operatório com formulações customizadas para acelerar o tempo de cicatrização. Eu costumo dizer que o folículo transplantado é como uma plantinha. Se eu vou tirar uma planta de um terreno e vou colocar em outro lugar, a raiz dela não vai ter nos primeiros momentos condições de buscar às vezes água e nutrientes naquela região. Por isso que às vezes quando a gente muda uma planta de lugar, ela vai perder folha, depois ela volta a produzir folha para dar novos frutos, né? Então, o transplante é a mesma coisa, eu estou tirando o folículo de uma região e colocando em outra. Por mais que eu preserve isso, eu tenho que ir lá nutrir ele, então dar formulação via oral, dar formulação tópica, para que esse folículo tenha condições de se desenvolver o mais rápido possível e produzir novos fios para essa progressão, né, de densidade e produção de novos fios naquela região implantada. Espero ter respondido a sua pergunta. Mande mais comentários, que são através deles que eu gero o nosso próximo vídeo. Um abraço, pessoal, e até o próximo.